Amém? Abriram aí no texto, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 25. A palavra do Senhor diz o seguinte: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, e pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivos de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àqueles que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém? Bem, meus irmãos, como nós já falamos em algumas quartas-feiras anteriores, a epístola de Pedro, ela vai seguir praticamente a mesma dinâmica ou o mesmo propósito de Tiago. São cartas escritas à igreja que estava se refugiando nos mais diversos lugares, porque tinham sido dispersos por conta da perseguição romana. E essas cartas, elas foram enviadas como orientações a esses irmãos, a fim de que esses irmãos fossem confortados, consolados, a fim de que esses irmãos fossem orientados e preparados, não apenas para servir o Senhor onde eles estivessem, mas para influenciar através da sua conduta aonde eles estivessem. Porque não é somente o fato de você mostrar que é crente, é você, através dessa sua identidade de crente, influenciar as outras pessoas a buscar ser crente como você também. Porque mostrar às pessoas que a gente é crente é a parte fácil do negócio. Pelo menos teoricamente ainda é a parte fácil do negócio. Não digo que é como era há 10 anos atrás,
porque há 10 anos atrás existiam alguns aspectos que separavam com mais clareza quem era crente de quem não era, né? A postura, a roupa, né? O jeito de falar. Hoje não. Hoje, de vez em quando, a gente está em algum lugar, aí a gente está conversando com alguma pessoa e de repente a pessoa solta: ah, mas eu sou crente. Aí você chega a dar um salto para trás, né? Não, rapaz, é porque eu sou crente, eu vou para a igreja. Aí você chega a dar um pulo, porque você não é uma questão somente de dar roupa, não é uma questão somente do estereótipo, mas é uma questão da maneira de conversar, da maneira de se portar, da maneira de se expressar. Aí de repente, diante daquela conversa, você escuta a pessoa dizer: não, mas é porque eu sou crente, eu vou para a igreja, eu canto no coral, né? E você se assusta. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, essas distinções que a gente tinha antigamente estão se tornando cada vez mais difíceis. Está se tornando difícil hoje a gente reconhecer um crente, a gente olhar para alguém e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque muitas vezes a pessoa ela não transmite isso através da sua postura. E como ela não transmite a diferença do evangelho na vida dela, consequentemente, qual é a reação que isso vai causar na vida do ímpio? Ser crente como fulana, Deus me livre. Não é assim? Rapaz, a fulana é crente. Fulano é crente daquele jeito, com aquele comportamento, com aquelas expressões. Fulano é crente. Oxe, para ser crente assim, meu amigo, eu vou para o céu também. É assim ou não é? É assim. Então, o que a gente está vendo aqui no texto de Pedro é algo muito importante a ser considerado em nossos dias, porque Pedro está chamando esses irmãos que estavam espalhados e refugiados em outras regiões a considerarem não apenas o fato deles serem cristãos, deles serem diferentes, deles terem uma postura diferente, mas dessa postura influenciar aonde eles estavam as outras pessoas a também buscar ser como eles. Porque se a pessoa ela reconhece algo em você que é diferenciado e que chama a atenção dela no tocante a alguma característica, alguma virtude, ela vai querer copiar, sim ou não? Nós estamos no mundo dos influencers. Hoje, muita gente não quer ser mais médico, advogado, não quer ser mais nada, quer ser o quê? Influencer. Não, eu quero ser influencer. Eu quero ser igual aquela influência ali. Eu quero ser igual a fulana ali. Eu quero ser influencer. Aí pega, muitas vezes se organiza, né? Até a família entra e monta uma produção e entra no mercado e vai fazer sucesso como influencer. Por quê? Porque hoje em dia é um mercado que está dando muito lucro. E as pessoas não precisam estudar, não precisam se formar, não precisa fazer nada disso, só basta ter um celular e filmar o dia a dia, filmar a rotina. Oi, bom dia, acordei, vou escovar os dentes, agora eu vou no banheiro, né? Não é assim? Vamos para a escola. Eita, fulano não quer ir, eita, fulano está com isso, eita, o menino pega, corre atrás do menino, é aquela coisa. Aí a gente de fato convive em uma realidade aonde não existe mais, ou pelo menos está se extinguindo aquela divisão que se tinha na vida entre o particular e o público. Hoje em dia não sabe o que é particular e o que é público, porque as pessoas hoje, elas gostam de se mostrar, elas gostam de mostrar as suas particularidades, elas gostam de mostrar a sua intimidade, elas gostam de mostrar-se ao mundo. E quanto mais a pessoa se mostra, mais gera o quê? Curiosidade, like, comentário, seguidor. Quanto mais a pessoa tem para mostrar de si, da sua vida, do seu dia a dia, mais isso ganha o quê? Pessoas para ficar olhando, pessoas para ficar acompanhando. Então nós vivemos hoje em uma realidade de influenciadores. E Pedro, de certa forma, estava falando sobre isso
não no contexto atual, mas no contexto dele, nos dias dele, e para o público que ele estava direcionando a sua carta. Veja, ele começa dizendo: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. Ele já deixa bem claro: olha, preste atenção, estou falando com vocês como passageiros, como peregrinos. Vocês têm que entender que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, mas vocês têm que entender que nós não somos daqui. Porque ele começa dizendo assim, se referindo assim, para conscientizar os irmãos que eles não se apegassem demasiadamente aonde eles estavam, às coisas que eles estavam vivendo. Não se apeguem demasiadamente àquilo que você está experimentando aí, àquilo que você está vivendo aí. Lembre que você está aí, mas você não é daí. Lembre que você foi colocado aí, Deus proporcionou que você estivesse aí, mas Deus não colocou você aí para que você experimentasse as novidades daí, para que você se esbaldasse nas coisas daí. Por isso que ele diz: peço a vocês, como forasteiros e peregrinos, que se abstenham das paixões da carne. Ou seja, vocês estão aí, mas vocês têm que continuar lutando contra as paixões da sua própria carne. Não é porque vocês estão distantes de Jerusalém, não é porque vocês estão isolados, não é porque vocês estão refugiados, não é porque vocês estão nessa situação que vocês devem dar vazão às paixões da carne de vocês. Vocês devem continuar lutando contra elas, lutando contra os desejos carnais, contra os pensamentos errados. Vocês devem continuar nessa peleja pessoal, nessa peleja diária contra a sua natureza pecaminosa. Aí ele vai continuar dizendo: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para quando eles os acusarem de malfeitores, abstenha, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, tem uma postura exemplar para que quando os gentios que estão aí cercando vocês, aí no lugar que vocês estão, aqueles que estão acostumados com práticas libertinas, com práticas imorais, aquele que acha normal, comum, todo tipo de pecado, aquele que está acostumado a fazer o que é errado e tem prazer nessas coisas, vocês, com a postura de vocês, vocês têm que dar testemunho a essas pessoas de que vocês são diferentes e que essa prática deles, por conta do testemunho de vocês, seja reprovada. É o tipo da coisa, o cara não precisa nem falar, não precisa nem ir lá dizer: olha, é pecado, isso aí está errado, está troncho, mas pela prática daquele que é justo, daquele que é reto diante de Deus, daquele que busca andar conforme a palavra de Deus, pela prática, isso é capaz de constranger aqueles que vivem no pecado. A pessoa olha e vê: rapaz, fulano não está fazendo assim, fulano está fazendo de outro jeito, fulano está fazendo o que é para fazer. Enquanto a gente aqui está vendo um jeitinho, uma maneira de burlar, uma maneira de tirar vantagem, uma maneira de se aproveitar. Fulano não, fulano está ali quietinho, fazendo a dele ali devagarinho. Ele pode até demorar, ele pode até não conseguir em tempo hábil entregar, ele pode até ter dificuldade, mais dificuldade do que a gente que está pegando esse atalho, mas ele está fazendo certo. E isso por si só vai trazer uma consciência de culpa ao pecador. O pecador vai começar a repensar as suas práticas por observar aquele que é justo diante de Deus, tendo uma postura íntegra. Veja, tenham essa postura para que quando eles pensarem em caluniar vocês, eles sejam o quê? Constrangidos, eles sejam contrariados pela boa prática de vocês,
e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, não apenas causa esse constrangimento na vida do ímpio, a prática do justo, mas é uma maneira de nós glorificarmos a Deus. Porque aquilo que o ímpio ele vê em mim e em você, não é porque eu sou bom, porque você é bom, porque nós não somos bons em nós mesmos. Nenhum de nós é bom em nós mesmos, nenhum. Nenhum de nós é capaz de fazer nada de bom naturalmente. Não é. Porque naturalmente o homem é o quê? Mau. O homem é naturalmente mau. Quando o homem ele é capaz de fazer algo bom? Quando ele é regenerado por Cristo, pelo sangue da nova aliança. Quando o poder regenerador do sangue de Cristo transforma numa nova criatura, aí sim esse homem é capaz de praticar boas obras, porque isso não é resultado das suas intenções humanas, mas é resultado da graça de Deus operando na vida dele. Por isso que quando a pessoa diz a você, muito bem, parabéns, né? Você fez isso bem, você está de parabéns, você ajudou, você fez isso. Quando as pessoas reconhecerem atos bons em você, entenda que tudo aquilo é para a glória de Deus. Entenda que tudo aquilo é Deus na sua vida, mostrando ao mundo que Ele é na sua vida e que Ele faz a vontade dEle através de você. É Deus quem opera em nós. É Deus quem produz em nós bondade, generosidade, misericórdia. Da gente mesmo, meu irmão, a gente só produz porcaria, besteira. De nós mesmos, nós só conseguimos produzir o que não presta. Até a bondade que o homem pensa ter é interesseira. Porque aquilo de bom que um homem faz por você naturalmente, ele faz pensando em algum momento receber o retorno. Sim ou não? O cara lhe ajuda hoje, mas daqui a algum tempo ele vai lhe cobrar. Daqui a algum tempo ele vai lembrar você. Lembra daquele dia que eu fiz aquilo por você? Chegou a hora de retribuir. Mas Jesus não faz assim. Quando Jesus ele entra na vida de alguém, você é capaz de praticar o bem, independente de qualquer tipo de retorno, retribuição ou gratidão. Porque muitas vezes a gente faz algo por alguém, nem obrigado recebe, mas a gente se sente o quê? Abençoado, porque nós fomos um canal de Deus para a vida daquela pessoa. A sensação de fazer a obra de Deus é melhor do que qualquer tipo de retorno, barganha ou qualquer tipo de retribuição humana. Principalmente para a gente que é crente. A gente que é crente é que precisa entender que tudo aquilo que a gente faz por meio da graça de Cristo é retribuído por meio da graça de Cristo. Tudo é graça. Tudo é graça. Nós não temos nada, nós não colocamos nada. Tudo que nós somos capazes de fazer, nós só fazemos porque o Senhor nos deu os meios para fazer. Até esse culto que a gente está fazendo aqui, a gente só está fazendo porque Deus nos deu os meios para a gente fazer esse culto. Porque se Deus não tivesse nos dado os meios para fazer o culto, a gente não conseguiria fazer. Mas sabe por que a gente vem para o culto aqui? A gente sente a presença de Deus, a gente glorifica, a gente exalta, a gente fica alegre, a gente fica animado, a gente sente a presença do Senhor, a gente, olha meu irmão, a gente se deleita na sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus nos deu, pela sua graça, essa dádiva. Foi Deus que nos deu isso. Quando o camarada vem para um culto somente por vir, é porque esse camarada está vazio daquilo que Deus dá. Quando a pessoa ela passa a vir para o culto, Joab, só por rotina, ou só por obrigação, ou só por qualquer outra coisa, mas quando ela não tem mais prazer, quando ela não tem mais a expectativa de estar na igreja para glorificar a Deus, isso mostra que aquela pessoa ela não tem mais aquela graça de Deus para apresentar na sua adoração.
Por isso que antes de nós oferecermos qualquer coisa a Deus, Deus em primeiro lugar agiu nas nossas vidas, por graça e misericórdia. Mas continuando aqui no texto, versículo 13: por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. A Bíblia, não somente nesse texto, mas em outras passagens, ela vai falar sobre a questão das instituições que são também levantadas por Deus. As instituições, os governos, né? A Bíblia vai falar em algumas passagens sobre qual deve ser a postura da igreja com relação às autoridades constituídas. E você sempre vai ver nas passagens bíblicas o Senhor orientando o seu povo a ter uma postura de obediência, de honra, de respeito às instituições. Claro que isso não deve nos fazer compreender erradamente que essa postura da igreja é uma postura que deve ser dada indiscriminadamente às autoridades. Como assim? Eu devo ter essa mesma postura com os reis, com os governos, né? Independente da sua postura, na prática do exercício do poder, nós devemos priorizar sempre a observância daquilo que está de acordo com os valores e princípios do Evangelho. E nisso nós devemos nos colocar como parceiros dos governantes, nós devemos nos colocar como contribuintes na prática do bem, porque o texto vai dizer que nós devemos honrar os governantes, mas não para fazer qualquer coisa, não para fazer qualquer coisa. Isso não quer dizer que se o governante instituir uma prática que envolva uma quebra de mandamento do Senhor, você, por honrar um governante, você deva ou esteja justificado para quebrar o mandamento. Não. Os mandamentos do Senhor, eles estão acima de qualquer governo humano. Porém, o Senhor, ele orienta a sua igreja a respeitar as autoridades constituídas, para que a igreja ela possa ser vista pelo Estado como uma agência de pacificação, uma agência que possa contribuir para o bem comum de onde ela esteja. Então não é uma questão de você apoiar, né? Vamos apoiar todos os atos, vamos apoiar tudo que o governo fizer. Não necessariamente. Nós devemos apoiar, nós devemos nos colocar como parceiros naquilo que nós entendermos que faz parte do que Cristo ensinou em sua palavra, do que a palavra de Deus nos coloca como princípios e valores de fé, porque é nisso que a igreja ela deve sempre estar disposta a contribuir. A igreja ela deve estar sempre disposta a não apenas respeitar, mas a contribuir com o Estado, cumprindo o seu papel de ser uma agência do reino de Deus, de ser a consciência do Estado, de ser um grupo que venha a sempre contribuir com valores, com princípios, com ensinos, com ações que venham a promover o bem comum da sociedade. Certo, meus irmãos? Aí nós temos aqui, a partir do versículo 18, também dando continuidade às orientações sobre qual deve ser a postura do servo de Deus. Ele diz o seguinte: servos, sejam obedientes ao Senhor
de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Por isso é agradável a Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Veja o que ele coloca aqui. Ele vai dizer: servos, seja obediente ao seu Senhor, até no caso dele ser mau. Até no caso dele ser mau, você mantenha-se na sua postura, na sua posição. Mas ele não vai dizer que o servo de Deus, ele deve participar da maldade do Senhor. Perceberam aqui? O servo de Deus, ele deve honrar o seu Senhor, até mesmo se ele for mau, mas isso não envolve nós estarmos à disposição de participar da maldade dos nossos senhores. Porque ele vai completar o texto dizendo, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência. Ou seja, quando nós somos fiéis a Deus, cumprindo o nosso papel para com os nossos senhores, os nossos líderes, mesmo eles sendo pessoas más, ou pessoas que nós não vejamos virtudes, ou algum tipo de sensibilidade à palavra de Deus, ainda assim nós devemos perseverar na nossa postura de sermos fiéis a Deus, obedientes à palavra de Deus, mesmo que a gente sofra na mão desses senhores, porque mesmo sofrendo injustamente nas mãos dele, nós glorificamos a Deus, porque nós não nos sujeitamos às suas vontades, mas nós permanecemos no Senhor, obedientes à sua palavra. Nós podemos sofrer na mão desses senhores? Podemos. Mas é necessário que a gente sofra por amor a Cristo, por amor ao nosso Salvador. É necessário muitas vezes que venhamos a passar por tristezas, por injustiças, para que Cristo seja glorificado em nós. O problema é que nós estamos vivendo em uma geração que não quer sofrer pelo Evangelho de forma alguma. Não quer sofrer. E principalmente numa geração onde existem várias igrejas que colocam até na sua placa: pare de sofrer, entre aqui. Tem igreja assim, irmã Josenita. Você já viu? Pare de sofrer, entre aqui. Dá para tu, Barto? Porém, a palavra de Deus é essa para a sua igreja: se você tiver de sofrer por ser fiel a Deus, sofra, porque neste sofrimento Deus será glorificado na sua vida. Se você está sofrendo por uma questão de consciência, por uma questão de não concordar com certas práticas, com certas ideias, em ambientes onde existam líderes, onde existam pessoas que estão acima de você, que praticam essas coisas, mas você não está ali aprovando aquelas coisas, você está ali mantendo a sua postura de servo de Deus, ainda que você seja acusado injustamente, ainda que você seja humilhado, ainda que você passe por qualquer tipo de situação como essa, ainda assim nós devemos buscar permanecer fiéis ao Senhor. Porque o Senhor, Ele está sendo glorificado nos nossos sofrimentos. Amém? Continuando aqui, versículo 19: porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência.
Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. E isto é agradável a Deus. Eu achei interessante essa parte aqui do versículo 20, a segunda parte do versículo 20, em resposta a essa pergunta que ele faz. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para o cristão, ele não sofre apenas por conta da prática do mal alheia, mas ele também sofre por praticar o bem. Ele não sofre apenas pela ação pecaminosa e maldosa dos outros, mas ele sofre porque quando ele permanece fiel a Deus, quando ele permanece no lugar que Deus o colocou, quando ele permanece na condição que Deus o colocou, quando ele insiste em praticar aquilo que Deus tem o orientado, segundo a sua palavra, ele também vai sofrer. Até pelo bem que nós praticamos em fidelidade a Deus, nós sofreremos. É complicado, né, meu irmão? É complicado. Só sendo crente em Jesus para entender isso. Porque você não sofre apenas pela ação dos maldosos, mas você sofre por praticar o bem em nome de Jesus. E é o que a gente tem visto. O que a gente tem visto é isso. O que a gente tem visto é que muitos de nós, quando vamos tentar ajudar uma pessoa, quando vamos tentar fazer o bem por uma pessoa, motivados pela palavra de Deus, o que é que a gente ganha em troca? A gente ganha em troca ingratidão, a gente ganha em troca perseguição. Muitas vezes você vai praticar algo em favor de alguém com a melhor das intenções, mas isso acaba se tornando uma ocasião onde você acaba, de certa forma, sofrendo as consequências. Então, o crente, ele precisa ter uma consciência muito focada, ele precisa estar realmente andando diariamente na presença do Senhor, para que ele seja capaz de lidar com essas questões que acontecem todos os dias na nossa vida, porque todos os dias nós somos afligidos pela ação dos maus, pelo pecado das pessoas, pela ação do mal que impera em ciclos que nós estamos inseridos. Todos os dias nós enfrentamos essa situação, porém todos os dias nós devemos enfrentar essa situação tendo uma postura de verdadeiro cristão, tendo uma postura de verdadeiro nascido de novo, tendo uma postura de verdadeiro transformado pelo sangue de Jesus. A gente não pode se aliar a qualquer movimento, ou a qualquer ação, ou a qualquer insurreição contra o poder estabelecido aí. Não pode. O que eu tenho percebido é que a igreja, ela tem deixado de cumprir o seu papel para se aliar a movimentos que necessariamente não tem nada a ver com a missão da igreja. Não, mas a gente tem que se unir, porque se a gente não se unir com esse movimento, o país vai acabar, o Brasil e tudo mais, a crise, a economia. A gente usa meio mundo de desculpa. A gente vê as pessoas aí usando vários argumentos para se aliar a movimentos que não estão pautados na obediência à palavra de Deus. A palavra que Rubenilson disse aqui foi muito necessária. Rubenilson disse algo que talvez muitos de nós não estejamos prontos para ouvir, mas é a realidade. As coisas tendem a piorar. E a igreja, ela não vai ajudar a melhorar se aliando com qualquer movimento, se aliando com partido político,
se aliando com movimentos de libertação, com movimentos de revolução. A igreja não vai contribuir para o bem do país e nem vai contribuir para a proclamação do evangelho se alinhando com esses movimentos. A igreja, ela precisa ter a postura que Deus quer dela. Uma postura de uma comunidade de discípulos de Cristo, regenerados pelo poder do evangelho. A nossa bandeira não é direita nem esquerda, a nossa bandeira é a bandeira do evangelho. Nós precisamos carregar esta bandeira, nós não podemos abrir mão desta bandeira. A bandeira do evangelho, ela precisa ser uma bandeira inegociável para a igreja. Amém, crianças? É bênção. O que vai acontecer no mundo, pode ter certeza que vai acontecer segundo a vontade de Deus, porque Deus é quem controla todas as coisas, é quem governa todas as coisas. Nós não podemos impedir aquilo que Deus vai realizar, não podemos impedir a vontade de Deus, mas podemos contribuir para que essa vontade seja estabelecida a ponto de alcançar pessoas por meio de Jesus Cristo. E vamos para a última parte aqui, terminar nossa exposição de hoje. Versículo 22 diz assim: ele não cometeu pecado. Versículo 22 não, versículo 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. A gente pode fechar aqui capítulo 2 falando o seguinte: nós já falamos sobre a necessidade que temos de influenciar por meio do evangelho prático na nossa vida. Já falamos sobre a postura da igreja, que deve ser uma postura que o seu testemunho, ele fale de maneira incisiva aquilo que ela crê, aquilo que ela defende. E ele vai ressaltar aqui a ideia de que o exemplo, o padrão, o modelo para que nós tenhamos essa postura, esse comportamento, é o próprio Cristo. E ele vai dizer: Cristo, diante daqueles que lhe fizeram mal, ele não retribuiu fazendo mal, mas ele retribuiu como? Perdoando. Ele retribuiu como? Salvando. Ele retribuiu como? Estendendo a mão da graça de Deus para resgatar essas pessoas da sua realidade de pecado. Cristo não se envolveu em movimentos, ele não criou movimentos. Jesus não foi um revolucionário no sentido que muitos pintam aí. Não teve nada disso. Jesus foi alguém que nos revelou a graça transformadora de Deus, que nos revelou a salvação por meio do seu sacrifício, e que nos deixou um legado de testemunho fiel para que nós, como igreja, possamos abraçá-lo, assumi-lo e manifestá-lo. Porque, voltando ao que eu disse no começo da palavra, o mais importante não é lhe identificarem como crente. O mais importante é ver em você alguém que eles possam imitar, alguém que eles possam olhar e dizer: rapaz, eu quero ser como você.
Eu quero fazer parte disso que você está fazendo. Eu quero ir para essa igreja que você está indo. Porque você está diferente. Porque você tem um comportamento diferente, a sua postura é diferente. Enquanto muitos estão fazendo de um jeito, você está fazendo de outro. E a gente vê que você é diferente. Aonde é que tem isso aí que eu quero ir lá com você? A nossa vida, ela deve atrair as pessoas a Cristo. Se a nossa vida, ela não está atraindo as pessoas a Cristo, então existe ainda algo que precisa ser tratado nela. Porque as pessoas não devem apenas ver Cristo em nós, mas elas devem correr para Cristo através de nós. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, que possamos a cada dia ter uma postura de igreja que glorifique a Deus através do testemunho de Cristo. Amém?